sabermos interpretar e olhar para uma função de produção, que é esta curva mais grossa, a vermelho, e sabermos calcular o seu produto marginal e o seu produto médio. Ok, graficamente podemos fazer o gráfico tendo aqui o número de trabalhadores nas abscissas e a produção por trabalhador em ordenadas. Isto é simplesmente a representação do gráfico anterior. Portanto, vimos que o produto marginal aumentava, atingia o máximo e depois caía. O ponto máximo onde o produto marginal era máximo, onde o número de trabalhadores era L0. Podem confirmar, enfim, recuando um pouco neste vídeo. Assim como também dissemos que o produto médio aumentava também e depois caía, sendo que o ponto máximo era no ponto onde o produto marginal era igual ao produto médio. E esse era o nível de produção com L1 trabalhadores. Portanto, podemos dividir a produção em dois estádios. Um primeiro estádio em que temos a curva azul acima da curva laranja, ou seja, o produto marginal é acima do produto médio, e temos um segundo estádio de produção em que o produto marginal é inferior ao produto médio. Ora, economicamente, o que é que isto quer dizer? Imaginem que vocês estão a jogar golfe, vocês e os vossos amigos, ok? E, enfim, o vosso score, o vosso resultado, a vossa média, digamos, do vosso desempenho é determinado. Vamos imaginar que um dos vossos amigos tem que se ir embora mais cedo e é substituído por quem? Por Tiger Woods. Enfim, Tiger Woods, como sabem, é muito bom ao golfe. Portanto, obviamente que a média do vosso grupo vai aumentar precisamente porque o produto marginal, não é? Isto é, a média neste caso do Tiger Woods vai ser claramente maior do que a média que vocês tinham antes dele se juntar ao vosso grupo. Portanto, durante esse primeiro estádio, o produto marginal vai ser maior do que o produto médio. Obviamente que se nós chegarmos a um ponto de produção em que já temos um acréscimo na produção que é inferior ao produto médio, entramos no segundo estádio de produção. Portanto, convém saber estes dois estádios. Ora, sendo o custo variável, neste caso, estamos numa ótica de curto prazo, portanto, o único fator variável é o trabalho, quer dizer que o custo variável vai ser o salário e o preço do trabalho, portanto, o salário vezes o número de trabalhadores. Que, se nós desenharmos isto em função, tendo aqui a produção em abscissas e o custo dessa produção em ordenadas, como vimos na aula, para aquela função de produção com aquela configuração, vamos ter custos variáveis que vão ser deste tipo. Portanto, tendo esta curva dos custos variáveis, dos variable costs, podemos também calcular o custo marginal variável, o custo marginal, que mais não é do que a inclinação desta curva nos vários pontos. Portanto, vemos que o custo marginal aqui tem este declive, portanto, o declive representa esse custo marginal vai diminuindo, chega a um ponto em que depois começa novamente a aumentar. O ponto onde o custo marginal é mínimo é em TP0, o ponto onde o custo marginal é mínimo é precisamente o ponto onde o produto marginal é médio, como nós vimos na aula. Da mesma forma, também podemos calcular o custo médio. Okay? O custo médio é dado pela inclinação do raio que vai da origem até ao ponto em cima da curva dos custos variáveis que queremos analisar. Vemos que o custo médio vai diminuindo, chega a um ponto mínimo e depois volta a aumentar. Esse ponto vai ser TP1, e o ponto onde o custo médio é mínimo vai ser o ponto onde o produto médio é máximo, mais uma vez como vimos na aula. Da mesma forma, podemos construir a curva dos custos totais, que são simplesmente a soma dos custos variáveis com o custo fixo, que nós admitimos que era constante, uma análise de curto prazo. Da mesma forma, podemos também construir a curva dos custos médios totais,
mais não é do que o declive do raio que vai da origem até ao ponto que queremos considerar. Neste caso, o ponto mínimo desse custo total médio vai ser em TP2. Ora, nós podemos, da mesma forma que fizemos com a representação gráfica do produto marginal e do produto médio, podemos desenhar aqui a curva dos custos marginais, que tem a configuração muito parecida com a curva do produto marginal, é simplesmente o inverso, o recíproco dele. O ponto mínimo é em TP0, onde o produto marginal é máximo. Depois, a curva do custo marginal corta a curva dos custos médios variáveis no seu ponto mínimo. Esse ponto mínimo é TP1, que é onde precisamente o produto médio é máximo e onde o produto marginal corta de cima para baixo a curva do produto médio. Da mesma forma, podemos também desenhar a curva dos custos totais médios, sendo que a curva dos custos marginais corta também essa curva no seu mínimo, como vimos na aula. Ora, a oferta do produtor vai ser apenas o segmento desta curva dos custos marginais, mas acima da curva dos custos variáveis médios. Então, nós estamos numa análise de curto prazo. Com a análise de curto prazo, nós temos um custo fixo, independentemente da quantidade que venhamos a produzir, temos sempre que pagar esse custo fixo. Portanto, aquilo que a empresa faz é determinar o seu lucro, que é a diferença entre receita total e custo total, e esse lucro operacional deverá ser pelo menos maior ou igual que esses custos fixos. Se por estar a funcionar a empresa tiver um resultado operacional que é ainda mais negativo do que os custos fixos, ela não vai ter interesse nenhum. Portanto, ela só vai querer produzir uma quantidade positiva se der para, pelo menos, cobrir os custos fixos. É por isso que a sua curva da oferta vai ser dada por este segmento da curva dos custos marginais acima do custo variável médio, como nós vimos na aula. A condição para a empresa querer produzir uma quantidade positiva é de que o preço tem que ser acima do custo variável médio, portanto, esta curva laranja. Porque é que o preço é igual ao custo marginal? Porque é que, enfim, o preço, como sabem, no mercado competitivo, a empresa também é um tomador de preço, portanto, o preço é um dado, portanto, ele vai escolher produzir a quantidade tal que o preço é igual ao custo marginal. Porquê? Porque ele, mais uma vez, utiliza aqui a análise marginal, pela qual ele faz benefício marginal igual ao custo marginal. Neste caso, o benefício marginal é a receita marginal, que é o preço. Portanto, ele iguala o preço ao custo marginal. Portanto, esta é a curva da oferta do produtor, o que mostra a relação positiva entre o preço e a quantidade oferecida. Isto mais não é do que a lei da oferta, que diz que ceteris paribus, quanto maior for o preço, maior será a quantidade oferecida.